Glória a Deus. Deus seja louvado, meus irmãos. E nessa noite, o Senhor nos dá uma oportunidade, uma vez mais, de ouvirmos Sua palavra. Eu vou pedir que vocês abram novamente a Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 ao 27. Esse foi o texto que nós lemos nessa noite. E também temos um outro texto, Tiago, capítulo de número 1, versos 22 e 23. Tiago 7, 24 ao 27, esse é o texto. Eu queria que vocês nessa noite permanecessem com a Bíblia aberta, no nosso culto de ensino. E há um texto, esse segundo eu vou ler porque não li no culto devocional, Tiago 1, 22 e 23, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Meus irmãos, semana passada eu estava sentado escrevendo algumas coisas e me veio no coração o desejo de ir a fundo na temática da nossa igreja e a gente trazer uma série de mensagens fundamentando tudo aquilo que o Espírito de Deus ele quer trazer direcionado aos nossos corações e às nossas vidas, né? E a minha percepção durante alguns momentos era apenas olhando para palavra e santidade. E o Espírito me fez entender que aqueles verbos não estão ali por acaso, né? Edificados, edificar, e edificados na palavra e chamados à santidade, dando também uma ideia de que nós somos vocacionados pelo Senhor e Ele nos concede os meios para que nós nos santifiquemos, porque Deus usa pessoas santificadas. O santificado aqui não é a ideia de perfeição, mas dá uma ideia de separação, de estar separado, tá? E o Espírito de Deus, ele vai assim ampliando a nossa mente. E as primeiras mensagens que nós estaremos pregando, nós vamos falar muito sobre essa ideia do alicerce, da construção. E eu queria que nós estivéssemos atentos a isso. E se em algum momento, nem me pergunte quanto tempo isso vai durar, mas o Espírito de Deus vai nos dando algumas coisas, irmãos, e eu escrevi um projeto para 2 anos. Não sei nem se vou estar esse tempo todo com os irmãos, mas há um projeto para 2 anos de pregar mensagens que tocam profundamente o nosso coração sobre santidade, sobre moralidade, sobre edificação, sobre alicerce, sobre fundamento. Essa mensagem é para o jovem, essa mensagem é para o casal, é para o casado. Essa mensagem é para nós obreiros, essa mensagem é para mim, que sou o pastor da igreja. Essa mensagem é para minha casa, essa mensagem é para todos nós. E a palavra, meus irmãos, ela tem uma coisa impressionante. Ela tem 2 aspectos. A palavra de Deus, ela é corretiva, ela vem para corrigir as nossas vidas, mas em outros momentos ela também é preventiva. Não significa que se você ouve essa exortação, essa palavra, não significa que você está errado em alguma dessas situações, porque a palavra de Deus ela tem esse aspecto preventivo. E para essa noite, Deus me trouxe à memória a parábola dos 2 fundamentos. E eu fiquei, Senhor, eu não queria pregar sobre algo inabalável, como já preguei algumas vezes. Mas essa noite o Senhor me fez entender, meus irmãos, pelo seu Espírito, e Ele colocou no meu coração a seguinte temática: sua casa não pode desmoronar. Sua casa não pode desmoronar.
Lá em Mateus, no texto que nós lemos, ele vai usar o verbo desabar. Sua casa não pode desabar. Sua casa não pode desmoronar. E esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de número 24 a 27, Jesus está terminando o Sermão do Monte, e ele está terminando de uma forma diferente. Normalmente, nos dias atuais, a gente sempre termina uma mensagem com um tom mais apelativo, emocional, né? Assim, meus irmãos, às vezes a gente termina a mensagem e tem irmão que fica naquela expectativa. Não, quando tiver o momento da oração, eu vou lá na frente, vou receber a oração do pastor, do irmão que está pregando. A gente sempre termina nesse tom mais convidativo, mas Jesus, ele é diferente. O maior sermão, ou um dos maiores que ele já pregou, ele terminou, foi confrontando. Ele terminou, meus irmãos, falando a respeito da responsabilidade que nós temos quando ouvimos uma palavra da parte de Deus. Qual é, pastor? Depois que a palavra é lançada, nós temos uma responsabilidade, que é de obedecer. É como se nós não estivéssemos mais aquela desculpa diante do Senhor. Não, eu não sabia disso. Não, a palavra foi lançada, nós temos a responsabilidade de obedecer. E quando nós olhamos esse texto precioso da palavra de Deus, Jesus está terminando o Sermão do Monte e ele está confrontando os seus ouvintes. Se você olhar alguns versículos anteriores, Jesus, meus irmãos, ele vai terminar o Sermão do Monte dizendo que nós não devemos dar o que é santo aos cães. Jesus, ele vai terminar o Sermão do Monte falando sobre a porta larga e a porta estreita. Jesus vai terminar o Sermão do Monte nos alertando a respeito dos falsos profetas ensinadores, aqueles que têm frutos maus, porque ele diz que uma árvore boa, ela não pode produzir maus frutos, e uma árvore má, ela não produz bons frutos. Jesus vai terminando o Sermão do Monte dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, queridos irmãos, depois que ele traz essa exortação, ele vai recitar a parábola dos dois fundamentos, ou a parábola dos dois alicerces. O fundamento mais fortalecido, mais forte, e o falso alicerce ou falso fundamento. Então, eu decidi começar essa série de mensagens falando sobre essa temática. Sua casa não pode desmoronar. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: a sua casa, diga mais forte, a sua casa não pode desmoronar. Não pode, irmão. Você pode dar um glória a Jesus aí? Por que, pastor, que a minha casa não pode desmoronar? A casa, ela representa a nossa vida espiritual. Quando nós vemos Jesus falando a respeito da chuva, a chuva que faz os rios transbordarem, que proporciona os ventos soprarem, que batem com ímpeto sobre aquela casa, essa chuva, ela traz uma representatividade, meus irmãos, de uma tribulação e de uma luta. Então, quando Jesus está falando a respeito dessa parábola, na verdade, a ênfase aqui não é na luta. A ênfase aqui é naquele que ouve a palavra e pratica. Ele vai dizer que o homem prudente, ele ouve e pratica. Ele escuta e faz valer aquela palavra no seu dia a dia e na sua vida. Meus irmãos, para introduzir um pouco essa mensagem, eu queria trazer um foco nisso daqui. Porque
a prática da palavra ou a obediência da palavra, ela se torna o alicerce da nossa vida. Porque a obediência na palavra, ela vai mudar o foco da nossa vida, porque o nosso alicerce vai estar fundamentado. Nós vamos estar, meus irmãos, alicerçados no Evangelho, e o Evangelho ele vai mudar o nosso pensamento. O Evangelho vai mudar a nossa visão de mundo. O Evangelho vai mudar a nossa visão familiar. O Evangelho ele vai transformar a nossa relação conjugal. O Evangelho vai trazer transformação nas nossas relações, no nosso dia a dia. A nossa cordialidade, a nossa educação, que são virtudes, meus irmãos, que às vezes faltam em muitos de nós. Mas o Evangelho, ele se torna esse alicerce. Mas tudo por quê? Porque nós temos que pensar nesse alicerce, nós temos que pensar que precisamos estar edificados na palavra. Então, meus irmãos, por mais bela que seja uma construção, ela não consegue se pôr de pé se não estiver alicerçada. Por mais linda que seja uma construção ou a chamada de alguém, ela jamais permanecerá por muito tempo se não tiver alicerce, base. E essa base, irmãos, não é uma base em nós mesmos, é uma base na estrutura do Evangelho e da palavra. É por isso, meus queridos, que quando nós olhamos esse contexto, a gente vai detectar diversos problemas que podem afetar as nossas vidas. Percebam que nós estamos tratando isso no plural, as nossas vidas. Primeiro, crise de superficialidade. Meus irmãos, esse é o tempo do conhecimento raso. Todo mundo virou doutor. Porque muitas das vezes coloca ali no Google ou coloca alguma coisa num aplicativo de inteligência artificial e acha que já sabe alguma coisa. Não. Às vezes, irmão, a gente tem essa mania, né? A gente pega, por exemplo, um exame complexo, médico, e a gente quer saber cada palavrinha que está naquele exame. Aí daqui a pouco você diz assim, meu Deus do céu, eu estou com essa dor de cabeça. E lá no Google, ou como é o nome? O ChatGPT diz que pode ser um câncer. Mas o médico é que sabe interpretar isso, irmão. Porque a incidência é 0,000 alguma coisa. Mas aí as pessoas, elas estão vivendo esse tempo. Muitas das vezes, irmãos, pega a sentença de um juiz. Muitas das vezes pega um texto teológico, ou pega um texto, meus irmãos, pedagógico, e ele quer interpretar de uma forma muito rasa. Esse é o tempo em que as pessoas estão vivendo essa era do conhecimento raso. Muitos consomem produtos cristãos, muitos leem, muitos, meus irmãos, escutam, muitos, meus irmãos, estão ouvindo. Quantos, meus irmãos, escutam, meus irmãos, além da doutrina? Escuta na rádio, escuta no YouTube, escutamos, meus irmãos, às vezes nos aplicativos. Temos teologia de graça, temos Bíblia de graça, temos tantas coisas à disposição, mas parece que falta execução da nossa parte. Falta nós executarmos, ouvir o ensinamento e executar, ouvir a doutrina ou a palavra e obedecer. Meus irmãos, Deus está nos chamando para construirmos uma casa que não desmorona. Deus está nos chamando para construir uma casa que não desaba. Deus está nos chamando para conhecermos a palavra profundamente, mas executarmos e praticarmos a ponto das pessoas lá fora olharem para cada um de nós e perceber que há um espírito diferente e de excelência nas nossas vidas.
Daniel, ele foi reconhecido pelo espírito de excelência que havia na vida dele. José foi reconhecido por um espírito de excelência, embora dentro do trabalho secular que ele foi chamado para fazer, para administrar, mas havia algo de excelência na vida dele. Meus irmãos, o Espírito de Deus, ele é capaz de fazer isso na minha e na sua vida. Ele nos ajudar a construir uma casa que não vai desabar por qualquer coisa. Eu não estou dizendo que você não vai ter luta, você vai ter luta. Você vai desanimar algumas vezes. Eu não quero ser irresponsável e dizer que você não vai chorar, que você não vai pensar em desistir. Eu não quero ser irresponsável nessa noite e dizer que você não vai passar por nenhum desses problemas. Mas na verdade, eu venho aqui muito consciente de dizer, você vai passar por tudo isso que às vezes o ímpio enfrenta lá fora. Desânimo, calúnia, tribulação, choro, enfermidade, desemprego, falta de provisão. Você vai enfrentar tudo isso. Mas Deus vai te dar solidez, aleluia. Você vai ser uma casa que não vai desmoronar. O vento vai bater, a chuva vai cair, o rio vai transbordar, vai vir com ímpeto, com força, vai bater. E você vai até dizer agora cai, mas não cai, porque a sua casa não desmorona, porque ela está sobre a rocha da palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Sua casa não pode desmoronar. Precisamos olhar para a palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versos 22 a 24. Tiago 1, 22 a 24. E nós vamos ler juntos esse texto. Vamos lá, irmãos? 1, 2, 3... Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Verso 24. Volta o verso 23, olha a expressão que Tiago vai dizer. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Meus irmãos, que contempla, no original, é uma palavra que significa que olha com cuidado, com cautela, em oposição ao olhar casual. Queridos, que contempla e olha fixamente no espelho. E eu quero nessa noite pensar um pouco sobre a palavra de Deus como o nosso espelho. E quando nós olhamos para a palavra como o nosso espelho, a palavra de Deus ela vai mostrar realmente quem nós somos. E quando nós olhamos para o espelho da palavra, meus irmãos, nós vamos perceber que o nosso estado, ele não é um estado de supercrente, como alguns de nós às vezes aparentamos ser, ou que queremos ser, mas o nosso estado é de fraqueza, de pecado. Quando nós olhamos a palavra como espelho, nós olhamos e percebemos que a palavra de Deus, ela nos mostra quem somos. Que não existem exceções neste mundo. Que nós somos pecadores carentes da graça de Deus. Sabe por que nós chegamos aqui nesta noite? De mim, do pastor da igreja, todos os irmãos obreiros e todos os irmãos que aqui estão, nós estamos aqui nessa noite, não é porque somos super especiais, meus irmãos, é porque nós somos dependentes dessa graça do Senhor.
É porque, meus irmãos, nós somos pessoas frágeis. Hoje estamos animados, amanhã desanimamos. Hoje estamos fortalecidos, amanhã estamos enfraquecidos. Hoje estamos caminhando, amanhã queremos parar. Hoje estamos providos, amanhã estamos desprovidos. E essa é a realidade que a palavra de Deus nos mostra como espelho. É que nós somos pecadores e carentes da graça de Deus, e carentes da misericórdia do Senhor. Mas essa graça e essa misericórdia, ela alcança cada um de nós esta noite. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. Você já teve a sensação de, às vezes, quando você chega no culto e você está inquieto, você está inquieta, e às vezes você está orando a Deus dizendo: Senhor, por que eu estou assim, tão inquieto, inquieta? E aí vem um irmão, fala uma coisa e não preenche. Vem outro irmão, fala alguma coisa e não preenche. Aí depois você senta, e quando você começa a ouvir a palavra de Deus parece que vai abrindo a sua mente, ampliando o seu discernimento. É isso aqui que o escritor aos Hebreus está dizendo. Ela é apta para discernir os nossos pensamentos e os propósitos do nosso coração. E às vezes, meus irmãos, ela é tão apta que ele vai usar uma expressão aqui tão interessante. Ela penetra de uma forma tão intensa que ela penetra até na divisão, que é algo muito fino, entre a alma e o espírito. Para nós que somos tricotômicos, que cremos na doutrina da tricotomia, o homem é dividido em espírito, alma e corpo. O corpo é essa carcaça que vai se envelhecendo, vai se acabando ao longo dos anos. O espírito é a parte que se comunica com Deus e com o Espírito de Deus. E a alma é aquilo que alguns vão dizer a psique, é a parte emocional, é aquela parte nossa do homem, a parte das emoções. E aqueles que são dicotômicos, né? Normalmente algumas igrejas tradicionais e reformadas, eles dizem que não há separação entre alma e espírito, mas nós, pentecostais, e dentro da nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, nós somos tricotômicos. Nós acreditamos na divisão da alma e do espírito. Mas isso é muito difícil de explicar nas Escrituras. Mas aí a palavra de Deus, irmãos, ela vem e ela penetra. E ela chega naquela parte, irmãos, aonde ela acha, ela encontra, ela alcança. A alma cede das nossas emoções e de repente ela vai e alcança lá um sentimento nocivo, um sentimento que não era para estar ali, que o Espírito tem de nós em comunicação com o Espírito Santo, está tentando trabalhar. Aí vem a palavra e dá uma ajuda, ela penetra até a divisão da alma e do Espírito. A palavra de Deus é o nosso espelho. É por isso que a Bíblia diz assim, irmãos: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Tem crente que acha que num culto de doutrina Deus nem está agindo, está todo mundo em silêncio. Mas, meus irmãos, eu acredito tanto na palavra de Deus que enquanto nós estamos ministrando a palavra, Deus está agindo em nossas vidas, em nossa casa, em nosso coração. E Ele está usando a espada da palavra para nos mostrar que ela é espelho para as nossas vidas. Quem pode dizer glória a Deus? Verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes. Meus irmãos, tenhamos cuidado com essa teologia sem obediência. É perigoso. Nós não podemos estar interessados apenas em saber e em conhecer a teologia, mas em trazer ela para as nossas vidas.
eu tive a oportunidade, irmão, de conhecer grandes teólogos. Na época que gerenciei uma livraria cristã, em alguns momentos eu ia buscar alguns deles para suas palestras nas mais variadas igrejas. E posso citar alguns aqui. Nunca me esqueci, meus irmãos, do pastor Claudionor Correia de Andrade. Eu e Paulinha, quando éramos da Messejana, a gente ajudou a organizar um congresso de escola bíblica dominical. E por educação, quando a gente convida alguém, a gente tenta tratar da melhor forma possível, honrar da melhor forma possível. E eu lembro, meus irmãos, que uma das exigências da CPAD é que a única exigência deles era que a gente hospedasse, mas tudo estava pago, passagem de avião, nem oferta, porque ele veio a serviço da casa publicadora. Mas eu disse para o pastor Zias, ele pelo menos tem que comer bem. Ele tem que comer bem. E quando eu cheguei para o pastor Claudionor, eu disse: pastor, o que o senhor gosta de comer à noite? O que o senhor gosta de jantar? E a gente pensa que todo mundo é igual a gente aqui do Ceará, né, irmão? Só quer um peixe, quer um churrasco, quer alguma coisa. E ele: não, meu amado, se tiver um cafezinho, umas bolachinhas, alguma coisa mais leve. Eu fiz um transplante renal, ele falando para mim, e o doutor me proibiu de comer essas coisas pesadas, mas eu não comia essas coisas pesadas nem antes do transplante. Muito educado, muito fino. Aquela voz, irmãos, que vocês vê, depois você pesquisa, pastor Claudionor Correia de Andrade. Eu pensava que era ele fazia muita imposição de voz. Mas é a voz dele mesmo, aquela voz assim de radialista. Mas, irmãos, a plenária, todo mundo assim sonolento, querendo ir embora. Mas aquele homem, quando abria a boca para falar das Escrituras, a graça de Deus vinha sobre aquele auditório, meus irmãos. E ele não precisava dar nenhum grito, porque a palavra de Deus, ela tem poder para isso. Sabe o que Deus está falando no meu coração nessa noite, meus irmãos? Nós precisamos voltar a amar a palavra de Deus, sem contestá-la, e trazer para a nossa vida e dizer: Senhor, o que o Senhor está me ensinando através da palavra como espelho? Eu quero que essa palavra, ela transforme a minha vida e o meu coração de uma forma toda especial. Olha o que Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, verso 3, coloca aí por favor, e nós vamos ler, e já eu passo para outro ponto. Vamos ler junto, irmãos, bem forte. 1, 2, 3. Pelo contrário, como que sentindo coceira nos ouvidos, verso 4. Irmãos, qual é a maior profecia? É a palavra, sim ou não? Então, nós temos que ouvir a verdade. A verdade da palavra é a que transforma os nossos corações. Eu não sei em que estado está aí o seu coração hoje, mas se você sentar e deixar a verdade da palavra entrar, essa verdade vai transformar a sua vida, vai transformar o seu coração. Mas às vezes a gente se recusa a ouvir a verdade e se entrega às fábulas. Em outros momentos o Novo Testamento vai dizer as fábulas de velhas caducas, aquelas coisas que não levam a lugar nenhum. Eu estou dizendo o que está nas Escrituras. A verdade é como um espelho. Eu tenho que me aproximar dela e olhar e ver que eu não sou digno. Outrora eu não tinha nem oportunidade de estar numa casa como essa, na casa de Deus, e louvar o nome do Senhor. Mas agora Deus me lavou com o banho da palavra.
guardou a minha casa e a minha família, e agora nós estamos aqui para glorificar e exaltar o poderoso nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus esta noite? Segundo lugar, sua casa não pode desmoronar. Mateus 7:24. Mateus 7:24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Então nós voltamos à palavra como esse grande alicerce. O célebre escritor Howard Hendricks, ele vai dizer que o objetivo da palavra não é apenas a informação, mas é a transformação das nossas vidas. Irmãos, nós podemos dizer que a palavra, quando obedecida, se torna o fundamento e o alicerce da nossa vida. Irmão, uma vida ministerial. E quando eu falo ministerial, eu não me refiro só a nós obreiros, não. Eu me refiro a todos nós. Quando eu falo ministerial, eu estou falando do serviço que Deus entregou para você fazer na casa de Deus. Fundamentada na palavra, obedecida ou na obediência à palavra, ela não pode, ela jamais, ela não desmorona. O vento bate, a chuva vem, mas ela permanece firme. Nós somos chamados para obedecer os ensinamentos do Cristo. E oxalá o Senhor, Ele nos permita, meus irmãos, viver numa geração que ouve e obedece a palavra do Cristo. Jesus é o nosso mestre. E quando nós olhamos esse texto, a grande diferença entre os construtores não é o conhecimento técnico, mas é a submissão ao projeto dele. Porque Jesus vai dizer: quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Lá em João 15:7 vai dizer assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A palavra de Deus está aqui: permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O próprio Jesus está dizendo: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Irmãos, quando a gente recebe uma palavra, principalmente a palavra doutrinária, todos nós seremos tentados e testados naquilo que nós ouvimos e aprendemos. Então, poderá haver algum momento durante os próximos dias em que você será tentado em algum princípio da palavra para não obedecê-lo. E talvez você vai pensar assim: não, mas se eu desobedecer a palavra, se eu obedecer a palavra, eu vou ter esse prejuízo na minha vida, eu vou ter esse prejuízo relacional, eu vou ter esse prejuízo financeiro, vai acontecer isso. Mas eu digo para os irmãos: obedeça a palavra de Deus. É só uma mentirinha branca. Obedeça a palavra de Deus. É só uma pequena discussão. Obedeça a palavra de Deus. Pastor, muita gente às vezes chega: pastor, mas eu preciso ir pedir perdão se eu não fiz nada? Obedece, irmão. Vai lá. Qual é o problema? Não é assim que a palavra ensina? Se você estiver no altar para entregar a tua oferta e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai lá e se reconcilia. Mas a gente vai deixando essas coisas se avolumar. A gente vai deixando, irmãos, essas coisas e matando a gente por dentro. E a palavra de Deus está nos orientando nesta noite, meus queridos irmãos, a olhar para esse alicerce, esse fundamento da nossa palavra. Foi Jesus quem disse lá em Lucas 6:46: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus estava questionando a fé daqueles que ouviam, mas não queriam obedecer.
Meus irmãos, a palavra se torna um fundamento quando a obediência é exercida e praticada. A gente está vivendo um tempo tão difícil, meus irmãos. Um tempo onde a palavra doutrinária ela tem sido desfigurada por ensinadores falsos. Um tempo, meus irmãos, em que infelizmente a obediência constante ela não pode mais ser pregada e falada, porque algumas pessoas, meus irmãos, alguns de nós muitas das vezes estremecemos diante disso, e Deus está dizendo que a palavra obedecida é um alicerce, é um fundamento sobre as nossas vidas. Irmãos, quando a palavra é fundamento, nós conseguimos viver neste mundo como bons profissionais, e a glória do Cristo vai refletir através das nossas vidas. Quando a palavra de Deus obedecida, ela é o fundamento em nós conseguimos viver como irmãos. Nós conseguimos viver, meus irmãos, uma vida conjugal sadia. Não pense que a vida é só acordar, fazer as coisas, trabalhar, correr, voltar. Não. Existe uma preocupação espiritual. Um dia eu cheguei para um irmão e perguntei: irmão, e aquela situação? O irmão disse para mim: pastor, está demorando muito a se solucionar, porque eu já orei para Deus agir, Deus ainda não agiu. Uma luta que ele estava enfrentando no seu familiar. E muitas das vezes, irmãos, é a falta da obediência. O Espírito de Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que a palavra obedecida é o fundamento da nossa vida. Deus não quer saber o quanto eu prego, o quanto nós pregamos, o quanto nós cantamos, o quanto nós fizemos, o quanto você já fez, o quanto você ainda fará. Deus está falando conosco nessa noite, meus queridos irmãos, que nós precisamos continuar com o ato de edificar. A rocha da palavra, ela precisa ser o alicerce da nossa vida. A gente precisa obedecer a palavra, a obediência constante, uma longa obediência na mesma direção. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, porque ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele é a rocha da nossa vida. É por isso que a sua casa não vai desmoronar, a sua casa não vai desabar, porque você está vivendo a vida de obediência da palavra de Deus. E quem pode dizer glória a Deus esta noite? O Parker vai dizer que a santificação é o processo pelo qual, tendo sido justificado, o crente é levado a viver uma vida que é agradável a Deus. A prova de que somos edificados na palavra é a obediência. Às vezes a gente é tentado a desobedecer. Pastor, somos todos nós, irmão. Se você ainda não é, me avise, para que eu possa providenciar uma auréola para colocar sobre a sua cabeça. Mas todos nós somos tentados a desobedecer. Todos. E o que é que diferencia o crente das pessoas do mundo lá fora ou do desobediente? É porque o crente, ele está edificado nessa palavra. A rocha do Evangelho. E a prova viva de que você está edificado na palavra da verdade é porque, apesar de errar, aquela tristeza de arrependimento vem sobre o seu coração consequentemente, de forma subsequente, melhor dizendo. E quando você erra, você logo quer voltar para o caminho da obediência. Oh meu Deus, eu fiz algo de errado, irmão. Às vezes, aqui mesmo na igreja, eu recebo pessoas queridas que muitas das vezes chegam: pastor,
Eu estou preocupado com isso na minha vida. Eu estou preocupado com isso. Pastor, será que eu errei? Às vezes eu recebo gente que diz assim: pastor, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? E às vezes eu digo: meu irmão, minha irmã, só em você estar me perguntando isso, preocupado e preocupada, é sinal de que o Espírito Santo está aí, está tudo bem. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só em você estar preocupada e preocupado em chegar e continuar no caminho da obediência, é sinal de que o Espírito Santo ele continua trabalhando aí sobre a sua vida e sobre a sua história. Mas deixa eu terminar o sermão. Quantos creem que a sua casa não vai desmoronar? Diga amém. Terceiro lugar, meus irmãos, resiliência. O teste da tempestade fala de uma segurança inabalável. De uma casa que está tão edificada que ela não desmorona, ela não desaba. Você lembra da parábola do semeador? A semente que cai em solo rochoso. Quando a gente vai ler no original, irmãos, aquele texto no grego, o solo rochoso era um solo superficial, aparentemente fértil, que quando a semente caía, a semente até maturava rápido, mas quando era para as raízes se aprofundarem, não aprofundava. Por quê? Porque tinha calcário por debaixo. E esse calcário por debaixo impedia o aprofundamento das raízes. Irmão, porque quanto mais você cresce, mais profunda tem que ser as suas raízes. Quanto mais você cresce, por exemplo, como um pai, quanto mais você cresce como mãe, quanto mais você cresce como obreiro, quanto mais vocês crescem como mulheres de Deus, como jovem, como adolescente, quanto mais nós crescemos, mais profunda precisam ser as nossas raízes. Imagina só, irmão, uma grande árvore sem raiz. O primeiro ventinho, ó, ela cai. Por que uma grande árvore é muito difícil ela ser derrubada por qualquer vento? Porque as raízes foram crescendo para baixo. Isso aqui fala de submissão, isso aqui fala de obediência, isso aqui fala de humildade, isso aqui fala de prostração. Irmão, sabe o que sustenta o ministério? Não é o que é aparente, é o que é invisível. É vida de oração, é vida de humildade, é vida de santificação. Esses dias agora não, foi hoje. Eu e Paula conversando, e eu disse para Paula, a jornada é assim, assim, assim e assado. E ela disse: é mesmo. A vida cristã, irmãos, não é parque de diversões. O reverendo Hernando Dias Lopes vai dizer que a vida cristã não é uma colônia de férias. O novo convertido, ele quando chega no primeiro amor, que todos nós já passamos por isso, o primeiro amor, irmão, a gente nem enxerga nada, né? Mas aí a gente vai amadurecendo e começa a enxergar umas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Essa é a vida cristã. É por isso que Paulo disse assim, que a gente tem que se revestir com a armadura de Deus. Irmão, para que a armadura se não existe guerra? A armadura só se coloca quando tem guerra. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, quando escreve aos Efésios. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam de armadura. Vocês estão numa guerra. Meus irmãos, vocês estão numa guerra. Sua família está em guerra. Esses dias agora eu postei um vídeo falando sobre quem está ensinando nossas crianças. Algumas pessoas estão combatendo os streaming, e eu não vou citar nominalmente nenhum aqui.
Mas na verdade meus irmãos, a gente está tão em guerra. E isso, irmãos, não é enxergar qualquer coisa, enxergar um demônio, não. Mas quem está ensinando nossas crianças? Quem está ensinando o seu filho e a sua filha? Será que para você ganhar um tempinho, você abandona ele lá no celular e deixa ele assistindo aqueles desenhos, aquelas coisas com aquelas mensagens subliminares? Que quando você vai olhar com um olhar crítico, um olhar discernidor e espiritual, você vai perceber, meus irmãos, que nós estamos vivendo um tempo em que o diabo, ele tem um plano de queda para a humanidade e nós não estamos apercebidos disso. É o diabo, meus irmãos, que está querendo atrapalhar a sua casa e fazer ela desmoronar. Mas o Senhor nesta noite está nos alertando. Ela não vai desmoronar, porque os fundamentos da palavra vão voltar a ser evidenciados na nossa vida, na nossa casa, para a glória de Deus. Quem pode dizer glórias ao nome do Senhor nesta noite? Não terceirize aquilo que é seu. Não terceirize aquilo que é seu. É essa edificação sólida que vai garantir que a nossa vida cristã não desmorone diante das pressões externas. Um dia o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor não se abala, o senhor não chora, o senhor isso e aquilo. E eu disse: me abalo, me entristeço, choro. Mas todas essas coisas diante do Deus que fez os céus e a terra. Porque diante dele a gente se fortalece. Irmãos, a gente precisa voltar àquele tempo em que o crente se atribulava, ele corria para a vigília da noite. Vocês lembram daquele tempo, os irmãos mais antigos? Você tinha uma tribulação e dizia: meu filho, vá dormir que eu vou ficar em oração até umas horas na presença de Deus. Minha filha, hoje é dia de eu dormir mais tarde, pode ir para a cama, que eu vou estar em oração e eu só vou sair da presença de Deus quando Deus resolver esta causa para a glória e para o louvor do seu santo nome. Irmão, Deus ainda é o Deus que visita o seu povo, mas nós precisamos aprender a ser resiliente. O teste da tempestade vai chegar sobre a sua casa, vai chegar sobre a sua vida, vai chegar sobre a sua família, vai chegar sobre a sua finança, mas a sua casa não vai desmoronar, porque você está edificado na palavra da verdade. Quando Jesus fala que a tempestade vem, Ele está falando que é inevitável. Chuva, vento, inundação. Inundações são provações, tentações, crises financeiras, problemas familiares. Tem hora, meus irmãos, que a gente está passando problemas tão intensos. Tem hora que talvez você diga: pastor, o meu problema é tão intenso, é um problema familiar tão intenso. Eu não sei por que isso está acontecendo. Meus irmãos, Jesus não garantiu isenção de problemas para nenhum de nós, mas o que Ele garantiu é que a sua casa não vai desmoronar se você estiver nele. Aleluia. Não se afaste da igreja, não se afaste da doutrina, não se afaste da escola dominical, não se afaste do culto. A minha experiência diz, irmãos, que isso não é muito bom diante da tempestade, mas você pode estar passando a tempestade que for. Jesus, eu vou para a tua casa mesmo me arrastando, chorando, sangrando, mas eu sei que a tua palavra, ela vai vir com força à minha alma, e eu vou ser fortalecido e fortalecida para a glória de Deus. Quem levanta as duas mãos nesta noite pode dar um brado de glória a Deus neste lugar.
Aí João vai dizer assim, João 16:33. Vou terminar. Eu quero ler junto com vocês. Quando as crianças chegam, irmão, eu já sei que é hora de terminar, viu? Quem diz amém? Ixi, glória a Jesus. Vamos lá? Cadê, irmão? João 16:33. Bota aí, Vinícius, por favor. Vamos lá? Juntos, 1, 2, 3. No mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem diz glória a Deus? Só que ele vai dizer assim: estas coisas vos tenho dito. O quê? A palavra. Para quê, pastor? Para que tenhais paz em mim. Numa outra oportunidade, Jesus diz assim: a minha paz vos dou. Olha aí para sua irmã, para o seu irmão, para o jovem, olha para ele e diga assim: tenha paz. Receba a paz de Deus nesta noite. Profetiza aí para ele, irmão, fala alto. Receba a paz de Deus nesta noite. Quem crê pode dizer glória a Jesus. Irmão, casa na areia desmorona, mas casa na rocha permanece firme. Casa na areia é casa que tem como base só o intelecto. Tem gente que tem o seu alicerce na sua intelectualidade. Casa na areia é casa que tem o seu alicerce nas suas emoções. Escute isso. Escute isso. A vida cristã é uma jornada de fé. E fé, na maioria das vezes, não é pelo que você está sentindo, é pelo que você acredita. Eu não vou para a igreja hoje não, que eu não estou com muita vontade. Estou sentindo que não ir. Já pensou, irmão? O irmão sentir de Deus que não dá vontade, que não é para vir para a igreja? Não, irmão. A jornada é uma jornada de fé. Eu estou aqui, Jesus, para o que der e vier. Eu estou aqui, Jesus, para te servir. Eu não estou olhando para homens, eu não estou olhando para um lado, eu não estou olhando para o outro, mas eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé. Levante as suas mãos aqui comigo nesta noite. Levante as suas mãos, permaneça com a sua mão levantada nesta noite por alguns segundos. Abra a sua boca e glorifique a presença de Deus. A fé vai te levar à vitória. A fé vai trazer cura para a tua vida e para a tua casa. A fé vai te erguer e vai te levantar. A sua casa não vai desmoronar. Quem crê, abre a boca e dá um brado de glória a Deus. Oh, vou terminar, irmãos, Salmo 62, verso 2. Eu estou falando de resiliência, o teste da tempestade. Quem aqui já passou o teste da tempestade na sua vida? Levanta a mão, eu já estou de mão levantada aqui. Todo mundo já passou o teste da tempestade, né, irmão? Agora, levanta a mão e dê glória a Deus. Sabe por quê? Você passou o teste da tempestade e está aqui, vivo, para dar glória a Deus. Você pensou que ia morrer, você pensou que a casa ia desmoronar, mas está aqui viva, está aqui vivo e dando glória a Jesus nesta noite. Salmo 62, verso 2, e vou terminar. Vou pedir já para os meninos chegarem aqui, em nome de Jesus. Olha o que aqui diz a palavra, eu queria ler com vocês nessa noite. Bem forte. 1, 2, 3... só Ele é a minha, só Ele é a minha. Aí ele vai dizer, a minha salvação, o meu alto refúgio. Aí ele vai dizer assim, a gente tem que estar atento aos detalhes da palavra, tá, gente? Olha o que o texto diz. E não serei de modo nenhum abalado. É assim que diz?
O texto está dizendo o quê? E não serei muito, mas também não está dizendo que você não vai ser abalado. Você vai ser abalada, você vai ser abalado. Meus irmãos, olha, esses abalos mexem com a gente. Esses dias agora, eu viajei, os meninos foram comigo, Sérgio, quem foi mais? Sérgio, eu nem lembro. O Vinícius Bonfim e o Robson. A gente estava a 2 horas de Fortaleza, irmão. Fui pregar nos 70 anos da Assembleia de Deus Itapiúna. Aí estou lá pregando, irmão. Estou lá pregando. Aí Jesus salvou, foi uma bênção de Deus. Quando termina, aí eu olho no celular um bocado de ligação da irmã Paula. Eu não vou dizer em detalhes o que ocorreu. Mas, irmãos, eu me atribulei tanto. Me atribulei. Era caso de enfermidade, tá, irmão? Mas não vou entrar em detalhe. Irmão, os irmãos às vezes quando viajam comigo, alguns dizem que eu corro muito, mas eu não corro muito não. Mas eu acho que nesse dia eu corri um bocadinho, viu, irmão? Porque eu precisava chegar em Fortaleza. E quando deixei os irmãos, fui direto para o hospital. E naquela madrugada, irmãos, o Senhor não me deixou ser muito abalado. Ele abalou um pouquinho. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu vou te abalar um pouquinho, só para tu se lembrar que tu ainda depende de mim. Eu vou abalar um pouquinho a minha serva, irmã Paula, só para lembrar que ela ainda depende de mim. Mas sabe o que é bom, irmão? É você ser abalado, mas saber que Ele é a nossa rocha. Obreiros do Senhor, eu quero dizer para vocês, meus amigos, o Senhor é a vossa rocha. Senhoras de Deus, eu quero dizer para vocês essa noite, o Senhor é a rocha de vocês. Adolescentes e jovens, eu quero dizer nesta noite, o Senhor é a rocha de vocês. Igreja do Senhor, levante a mão e receba esta palavra. O Senhor é a rocha de vocês. A sua casa não vai desmoronar, aleluia. A sua saúde não vai desmoronar, a sua emoção não vai desmoronar, porque você está na rocha inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. Fica de pé nesta noite. Nós vamos cantar só um refrão, só um refrãozinho, e vamos concluir com alegria nesta noite. Mas eu queria que você fechasse seus olhos essa noite, aleluia. Essa palavra é uma palavra de ânimo para a sua vida. É uma palavra doutrinária, mas é de ânimo. Deus está dizendo claramente, aleluia, você não vai desmoronar, aleluia. Satanás até achou que você ia desmoronar, mas você não vai, aleluia. Feche os olhos, adore ao Senhor.